Boa noite! Iniciando agora a nossa terceira aula do curso DNA. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o perdão. Então, se prepare para que Deus ministre ao seu coração, que seja uma noite de revelação, uma noite de abrir dos olhos, para que você ouça a voz de Deus e a sua história seja mudada. Hoje, nós vamos falar sobre perdão, a revelação do amor curando feridas. Você crê que Deus, nessa noite, quer curar suas feridas, Ele quer mudar a sua história? Nós vamos compartilhar com você hoje das pepitas da palavra de Deus. Amém? Provérbios 4, 23, né? Nós temos falado bastante de Provérbios 4, 23, né? Que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as fontes da vida. Em outra versão, na versão linguagem de hoje, fala que cuide daquilo que você pensa, porque a nossa vida ela é dirigida pelos pensamentos. Olha como é sério pensar, né? O que eu estou pensando. E a outra versão do mesmo provérbio 4:23 fala: acima de tudo, meu filho, cuide das suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Né? Nós aprendemos na primeira aula que nós somos espírito, nós temos uma alma que habita em um corpo. Lembra disso? Isso é muito importante você não esquecer, você gravar essa frase, porque nós assumimos o comando da nossa história, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, quando nós sabemos quem nós somos e aonde nós estamos agindo, atuando, na minha alma, no meu espírito, né? Quem está no comando? E o verdadeiro eu, que é o meu espírito, ele tem que estar no comando da minha história. Vamos lá. Provérbios 4, 23, ele fala da importância de você cuidar das suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. O plano de Deus não é colocar remendo nos buracos da alma, de maneira alguma, né? Nos buracos emocionais, mentais. Deus, ele não quer remendar, Deus, ele não quer aprimorar, mas ele tem um plano divino de transformação na minha vida, na sua vida, radical, né? Ele quer fazer coisa nova, né? Isaías diz, né? Eis que faço coisa nova. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós vamos ter mais para frente uma aula falando de identidade e você vai entender quem você é e qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Ao longo do nosso ministério, né, já há 30 e pouquinhos, né, 31 anos, 32 anos, nós vimos consequências trágicas e consequências boas das pessoas que escolheram perdoar ou não perdoar. Então, a questão do perdão não é uma opção para o cristão, né? É uma ordem divina, é um plano de Deus que o homem viva nesse patamar. É o patamar de Deus, né? Do perdão, do amor. É esse lugar que Deus quer que você esteja. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho falando sobre a ofensa. Alguém aqui já foi ofendido alguma vez? Provérbios 18, verso 19 a 23, olha o que diz esse provérbio. Falando, né, em provérbios, gente, provérbios é apaixonante, né? Começa a exercitar, você que tem alguma dificuldade de fazer devocional, por enquanto, leia provérbio, né? Hoje é dia 1, leia provérbios 1. É dia 5, leia provérbios 5, e assim vai. Né? A data, você pega o provérbio. São 31 provérbios, então dá para você ler o mês todo. E eu tenho certeza que vai te enriquecer muito.
Mas vamos lá. Provérbios 18, de 19 a 21, diz assim: o irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. As suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, vamos voltar lá para o início do versículo. Provérbios 18 fala que a pessoa ofendida, o irmão ofendido, ele fica resistente, ele fica com o coração endurecido. E por quê? Porque como ele não perdoa, como ele acolheu aquela ofensa, aquela situação que ele passou, deixou ele tão ofendido que ao invés dele liberar o perdão, ele endurece o coração e como o tempo passa e ele não resolve isso, vai criando fortalezas mentais. E cada dia mais a pessoa vai piorando, ela vai enrijecendo, ela vai endurecendo o coração ao ponto de se tornar um cativeiro espiritual. A pessoa fica aprisionada naquele sentimento, naquela situação, naquele problema que ela passou ali, ou naquela situação que ela se sentiu humilhada, ofendida. Então, a ofensa, a pessoa ofendida, olha que interessante esse versículo. A pessoa ofendida fala, o versículo seguinte fala que ela endurece o coração e fala que do fruto da boca o coração se farta. E depois, no outro versículo, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que acontece? Toda pessoa ofendida, ela fala. E ela começa a falar ao ponto dela começar a falar, contaminar, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. E a pessoa parece que é um fel, né? Ela começa a falar que... eu me lembro que no começo do meu ministério, uma época eu trabalhei com um programa de rádio, e o rádio, assim, gente, estava uma benção, a gente trabalhava a todo vapor, e o meu líder, na época, ele teve uma situação, mas eu fiquei tão ofendida, e eu ainda não tinha revelação, entendimento do poder que a ofensa tem na nossa vida de nos destruir. E eu me lembro que o meu esposo falava para mim assim, Simone, você está com problema com o fulano. Eu falei, não. Ele falou, tá, você não para de falar dele. E quando você fala, escorre o fel da tua boca. Então, mas você não é uma pastora, uma mulher de Deus, né? Você é também, nós somos. Mas a ofensa, a gente vai aprender hoje aqui, é um perigo. Porque quando a gente, sem perceber, a gente começa a falar daquela pessoa e a gente começa a contaminar todo o ambiente que a gente está. Por isso que Provérbios 18, ele liga, né? O coração ofendido com a boca que fala, né? Então, cuidado com o que você fala. Uma forma de você sondar se você está ofendido é com o quanto você fala dessa pessoa que te ofendeu. Puxa vida, como que aquela pessoa pode fazer isso comigo, né? E aí a coisa vai crescendo, mas a gente chega lá. Então, a ofensa, ela é algo tão poderoso e tão, vou falar aqui de uma forma até mais forte, tão diabólico, que ele divide famílias, igrejas, sociedades, casamento. A ofensa, ela tem um poder destruidor nos nossos relacionamentos de amizade, né? Às vezes, uma palavra maldita, falada de forma errada, trouxe uma ofensa, se não houve perdão, se não houve restauração, aquilo se torna um buraco sem fundo. Então, vamos abrir, você que está aí com a Bíblia, mas vamos aqui para o versículo. Hebreus 12, de 14 a 17, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vamos lá. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, voltando aqui, Hebreus, ele fala seguir a paz com todos. Então, o plano de Deus, o propósito de Deus é que você viva em paz, né? Diga aí para você mesmo, eu quero viver em paz. Então, seguir a paz com todos. Então, por quê? Porque senão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele fala aqui, não está querendo dizer que você não verá o Senhor, porque se você está ofendido, você não vai para o céu, vai perder a salvação. Não é isso. Mas quando você acolhe a ofensa, você sai debaixo da graça. Você sai desse lugar de graça, de bênção, de favor. E aí os céus se fecham. Aí as coisas começam a ficar difíceis. Aí os problemas começam a se desenrolar na nossa vida. Então a Bíblia diz: seguir a paz com todos. Primeira coisa, seguir a paz. Amém? Viver em paz. Você tem que zelar por isso, ser diligente em viver em paz com o teu marido, com os teus filhos, com a sua comunidade, com a sua vizinhança, né? Com as pessoas da igreja que você congrega, porque em todo lugar, haverá situações que você pode ficar ofendido. E isso, gente, é inevitável. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Então, viver em paz, dentro e fora. Outra coisa que ele diz, e seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é essa santificação? A santificação fala de um processo de restauração, para onde a gente fica cada dia mais parecido com Jesus. Então, o que é santificação? É parecer uma estátua, assim, com a cara de boazinha, né? A santidade, na verdade, é um processo. A gente pode usar outras palavras, né? Restauração, um crescimento, uma maturidade que você vai adquirindo no Senhor, na palavra, a qual você vai ficando mais parecido com Jesus. E quanto mais parecida com Jesus você for, mais facilidade você vai ter de perdoar, de não acolher ofensa, de ver o outro como Deus vê, e não ver o outro com a visão distorcida das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, né? Muda tudo. E aí ele diz, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Então, nós temos que vigiar, nós temos que nos atentar para seguir essa paz, desejar, sabe, ser zeloso em buscar essa paz. Porque quando a gente acolhe a ofensa, o que acontece? Nós perdemos, né? Nos separamos da graça, é o que está aí no versículo, né? A gente nem precisa inventar nada, né? Está aqui, né? Separando-se da graça de Deus, o favor sai, né? E é o que Deus mais Ele quer, é que você viva debaixo dessa graça, desse favor imerecido. Você não merece, aquela sua amiga que te ofendeu, ela também não merece, mas nós não queremos perder a graça, então nós vamos perdoar para o bem comum do reino, para o bem comum da nossa vida pessoal, e tudo começa a mudar. Então, Deus, Ele quer o seu bem. Deus nunca vai fazer nada que possa trazer prejuízo para você, né? Tem algumas visões, né, que não são bíblicas, né? Por exemplo, tem gente que crê assim, Deus permitiu um acidente de carro para eu aprender. Não, Deus ele ensina de outra maneira. Deus não ensina com acidente, com doença.
Deus não põe doença em ninguém, pelo contrário, Deus tira a doença, Deus ele protege você do mal, mas quando nós saímos debaixo da graça, do entendimento, da revelação, nós damos essa brecha, né? Vamos dizer assim, para que coisas talvez aconteçam. Por isso é importante nós entendermos a palavra. Então, quando nós estamos ofendidos, né, como diz aí, nós nos afastamos da graça de Deus. E a amargura, olha o que diz aí, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando a gente está magoado com alguém e a gente fica triste, é claro, né? A gente é humano, a gente tem sentimentos, emoções. É claro que a gente fica triste, mas a primeira reação sua é: eu vou perdoar, porque está escrito na palavra que tem que perdoar. Não é porque eu estou com vontade, não é porque eu quero muito perdoar. Nossa, eu estou morrendo de vontade de perdoar. Não é assim que funciona. Lembra que eu sou espírito, tenho uma alma, não é? A minha alma vai falar: eu estou brava, aquela pessoa fez isso para mim, mas, Senhor, eu sou uma mulher espiritual. E a mulher espiritual, ela decide obedecer à palavra. Ela não anda por sentimento, ela anda em obediência à palavra de Deus. Então, se Deus manda perdoar, Senhor, me ajuda, Senhor. Né? Eu me aproprio disso, eu libero meu perdão. Por que isso é importante? Porque quando você acolhe uma ofensa, aquela sementinha que ela entra aqui na nossa alma, aqui, ela começa a crescer. A Bíblia diz que ela vai brotando, ela vai criando raízes, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela manifesta pela boca, né? Aí a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a falar demais, ela começa a reclamar, e aí, quando ela tem uma oportunidade, gente, muitas vezes a pessoa não percebe que ela está assim, ela nem percebe, sabe, às vezes. Eu lembro que uma vez uma pessoa me contou que ela estava conversando com um amigo de trabalho e começou a falar de um líder. E começou a falar. Aí essa pessoa virou e falou assim: você está magoado com fulano. A pessoa falou: eu? Aí depois ele falou: nossa, e estou mesmo, olha, eu estou só tudo eu estou questionando, falando mal. Então, muitas vezes a gente não percebe. Só que, gente, é uma árvore dentro de nós que vai crescendo e começa a dar frutos amargos. Você começa a ficar amarga. E o pior, olha o que diz a Bíblia: por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, a amargura, o ressentimento começa a crescer, e essa ofensa, ela se torna algo tão grande que ela começa a dar frutos. E você começa a contaminar as pessoas ao seu redor. Ao invés de você falar com a Maria pisou no meu pé e me machucou. Então, eu vou falar com a Joana. Joana, a Maria pisou no meu pé? Eu tenho que ir na Maria, que pisou no meu pé, e falar: Maria, você pisou no meu pé e está doendo. Puxa vida, o que está acontecendo? Né? E resolver. E se a pessoa também não entender, você vai liberar o seu perdão e acabou. Né? Você vai ficar em paz. Só que quando a gente não faz isso, a gente vai falar com outra pessoa. Né? E aí a gente começa a contaminar o outro, o outro e o outro. Então, gente, é muito sério isso. Então, nós precisamos cortar a raiz da amargura logo no começo. A gente tem que ser rápido, né? Sermos rápidas em perdoar, ok? Então, vamos lá. Eu quero falar de um texto chave na Bíblia sobre ofensa, e eu gosto muito dessa passagem, que é Lucas 17. A gente vai lendo aqui, tá bom? Lucas 17:1 diz assim: Disse Jesus, foi o próprio Jesus que deu toda essa receita para nós, esse ensinamento para nós. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos,
mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, a Bíblia está dizendo que é inevitável. O que quer dizer isso? Gente, faz parte. Bem-vindo ao mundo, né? Todos nós estamos sujeitos a ser ofendidos todo dia. Você nasceu, você já está sujeito às ofensas, né? Fazem parte, faz parte. E se fazem parte, o que que eu devo fazer? Eu devo aprender com Deus, através da palavra dele, como então eu devo agir diante das ofensas. Mas ela é inevitável, né? O segredo é você não cair nessa armadilha, e é o que a gente vai aprender. Então, ele diz aqui, é inevitável que venham os escândalos. Essa palavra escândalos é uma palavra grega, escandalon, e fala de uma armadilha, de uma pedra de tropeço. Sabe quando na roça, né, o pessoal faz aquelas arapucas, né, de pau, assim, monta e põe lá uma comidinha, põe lá né, que, no caso do ratinho, né, eu sempre penso no ratinho, monta aquela armadilhazinha e coloca um queijinho lá dentro, né, aquela armadilha, né, ali fala do escândalo, né? O escandalon é uma armadilha. E o queijinho lá dentro é a ofensa, é uma isca. Então, nós temos um inimigo, né? Nós temos um inimigo. E olha o que eu coloquei aqui. No seu interior, né? No interior lá da armadilha, tem uma isca. E o que é esta isca? A ofensa, né? A ofensa. Então, o que acontece? Tem um livro, é bom lembrar aqui, tem um livro do pastor John Bevere, que ele fala sobre a isca de Satanás. Alguém aqui já leu esse livro? Chama A Isca de Satanás. É um livro ótimo, se você quer aprofundar mais sobre estudar sobre ofensa, é um livro muito bom você ter ele também. É um livro bem antigo já, 1900 e alguma coisa. Mas eu tinha ele, eu não tenho mais, eu emprestei, não voltou. Mas ele chama A Isca de Satanás. Ele fala muito sobre esse escândalo, né? Sobre esse escandalon. É muito legal, é uma dica aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Fica esperto, a ofensa ela é uma armadilha, né? Que o inimigo, ele prepara para você cair nele. E essa armadilha tem uma isca que se chama ofensa. Então, todos os dias, você tem que estar esperta, tá? Antenada com Deus, vamos dizer assim, sabendo que você pode ser ofendido a qualquer momento. Você pode estar numa fila de banco, conversando com alguém, de repente você ser ofendido, né? Então, você não pode cair nessa armadilha, é o que a gente vai aprender aqui hoje. Por que você não pode cair nessa armadilha? E a gente sempre cai, mas hoje você vai aprender como você ficar esperto, né? Como ficar esperto para não cair. Por quê? Porque quando você cai nessa armadilha da ofensa, atrasa o seu destino, atrasa o seu propósito, você é paralisada, você vive uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou para você. Então, hoje, eu estava até pensando sobre as igrejas hoje. Por exemplo, existe hoje, né, uma igreja chamada Igreja dos Desigrejados. Alguém já ouviu falar? Hoje tem muita gente boa que aceitou Jesus, que se converteu, mas que não está dentro de uma igreja, né, dentro de uma comunidade. Então, por quê? Porque um dia ela se ofendeu, um dia ela se magoou, um dia ela ficou brava, ela ficou chateada, mas ela não resolveu. E aí o que acontece? Né? A pessoa cria uma lei para ela mesma, né? Uma Bíblia pessoal, né? Pega textos
individuais, né, fora do contexto. Então, tem gente que fala assim, ah, mas a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e, né, Deus, ele vai te ouvir, ele vai te recompensar. É uma parte da vida cristã, você ter uma vida no quarto, né, fechar a porta, ter uma vida de intimidade, de oração, de devocional. Mas também a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, fazer parte de um corpo de Cristo te protege, te guarda. Mas o que hoje é a isca que Satanás usa dentro de uma igreja? É a pessoa se ofender com o líder, a pessoa se ofende com o irmão lá da igreja, ou com a pessoa do louvor, e aí a pessoa fala, não vou mais na igreja, porque eu não aceito isso. Ao invés de resolver e entender que o problema é muito além, é uma arapuca maligna para te roubar da bênção do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos crescer, gente. Nós precisamos urgentemente crescer como mulheres de Deus, né? O crescimento, ele não é cronológico, né? Ai, quanto mais velha, mais madura de idade eu fico, né? Cronologicamente, mais madura eu fico. Não. A maturidade vem quando você acolhe a palavra e pratica ela. Você vai criando experiência, você vai falando, opa, não, esse caminho eu não vou pegar, não, esse caminho é o que Deus quer. E a gente praticar, e nós obedecermos a palavra de Deus, né? Então, o curso DNA é esse convite para você, seja uma mulher madura, né? O curso DNA é um convite à maturidade. Lembra que a gente falou em umas aulas, na primeira aula? Chega de mimimi e mais ha, né? Então, chega de mimimi. Ai, eu tô chateada. Ai, eu tô muito triste. Porque se você não cortar essas coisas, essas dores aí das ofensas no começo, vai virar uma bola, gente, de neve terrível, que pode destruir a tua história, o teu destino, ok? Então, muita gente magoada até com Deus. Tem gente magoada com Deus, porque orou, Deus não me respondeu, não foi do jeito que eu queria, que eu pensava. Então, a gente começa a confundir as coisas, né? E muitas vezes, perdoar a si mesma, né? Muitas vezes nós erramos com pessoas, nós erramos com situações, mas eu estou debaixo da graça, né? Eu recebo, eu não mereço nada, Senhor, mas eu recebo. Como diz a pastora Joyce Meyer, né? Joyce Meyer, ela diz, relaxe e receba. Amém, querida? Diga aí para você mesmo, relaxe e receba. Amém? Receba da palavra de Deus. Mas vamos lá, Lucas 17. Vamos pegar algumas pepitas aqui, tá bom? Então, Lucas 17, palavras que Jesus disse, tá? Primeira coisa, ele diz, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Porque eles falaram, não acredito, tem que perdoar mesmo? Então, aumenta-nos a fé. Amém? Então, vamos falar aqui de algumas coisas aqui, ok? Primeira coisa, ele diz, acautelai-vos. O que quer dizer isso, gente? O Senhor está dizendo assim, filha, fique esperta, tome cuidado. Se você passar por um momento que você foi ofendida, já perdoa, ok? Sabe, queridas, o tempo voa, o tempo passa muito rápido, como eu estava falando agora mesmo, né? Então, a gente não pode empurrar a vida com a barriga. Eu creio que a nossa vida é, como diz Provérbios, né, que diz que a nossa vida é como a luz da aurora, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até esse dia perfeito. Então, as coisas para nós só tem que melhorar.
Ah, mas a gente tem luta. Não, mas até no meio das lutas, só melhora, porque eu cresço, porque eu aprendo, porque eu amadureço, porque eu aprendo a me posicionar na palavra. Sabe, nós temos que ser mulheres assim, que andam na verdade da palavra, porque quem anda na palavra cresce, rompe, avança, vive num lugar de paz. Amém? Então, a primeira coisa, acautelai-vos, né? Será que você tem guardado ofensas, né? Há quanto tempo você tem guardado ofensas? Quem são essas pessoas que você está lembrando agora e que você ainda, quando lembra, não quero nem conversa, nossa, doeu, né? Hoje Deus está convidando você a cortar essa raiz, essa árvore que já está dando fruto, talvez já há muito tempo, né? Então, a primeira coisa, acautelai-vos, ok, meninas? Fica atento. Ah, né, eu tive situações, quando eu aprendi isso, o que eu comecei a fazer? Eu estou lá, numa situação, alguém vem e me ofende, e aquilo parece que entra na hora, né? A ofensa, ela vem assim, ela parece uma flecha, né, que entra. Na hora que eu sinto aquela dor, o que eu faço? Eu falo, opa, isso é uma armadilha de Satanás, é uma arapuca da ofensa para eu cair nela. Senhor, eu não vou cair nela. Aí eu digo na mesma hora, você que pensa que eu vou cair nessa arapuca, eu perdoo fulano. Na hora, gente. Agora, se eu for questionar, pensar, mas por que que ela falou isso, não falou aquilo? Não importa, eu quebro naquele mesmo momento, eu desligo aquilo. Amém? Eu perdoo na hora, porque perdão não é sentimento, perdão é posicionamento. Pode anotar isso no seu caderno, amém? Perdão não é sentimento, perdão é posicionamento na palavra. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, né? Eu não estou sentindo vontade de liberar perdão para aquela pessoa, porque, queridas, uma coisa é alguém dar uma pisadinha no seu pé, mas existem situações que nos ofendem, que realmente são. Você tem razão. Foi coisas muitas vezes tristes, coisas que te machucaram terrivelmente, mas nada justifica nós não obedecermos a palavra. Aí que entra a mulher pneumáticos. Lembra da lição? Tem a mulher sarquico, a psiquico e a pneumatico, né? A mulher carnal, a mulher espiritual. Então, eu escolho ser uma mulher espiritual. E muitas vezes na minha vida que eu passei por ofensa, eu me lembro que uma vez eu fui caluniada, né? E eu fiquei assim tão arrasada, porque eu falei, meu Deus, como que a pessoa ela mente, ela fala isso de mim, é uma mentira. Eu fiquei, gente, tão mal. E aí, dentro da minha alma, eu acolhi aquilo, né? A gente cai, erra, mas depois a gente aprende. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, a minha vontade era pegar um facão e pegar a língua daquela pessoa e cortar picadinho. Eu queria fazer lá, que nem a mulher lá do ioki, fazer um picadinho daquela pessoa. De raiva, de ira, porque eu acolhi aquilo, eu fiquei ofendida, fiquei brava. Mas depois, no outro dia, eu acordei com aquele coração ruim, sem paz, sem a graça, angustiada, nervosa, triste, chorosa. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. E o Senhor ajuda, né? Porque ele diz isso. Então eu falo, não, eu vou me posicionar. Senhor, aquela pessoa está perdoada. E o problema dela é com o Senhor, não é comigo, né? Ela mentiu, se ela não mentiu, então é problema dela, ela vai ter com Deus. Da minha parte, eu libero a vida dela. Aí, no outro dia, eu acordei, o sentimento ainda estava aqui. Mas o que eu disse? Ha, ha, ha. Eu decidi perdoar a Deus, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu estou fazendo na palavra, que é obedecer ao que Deus mandou. Quantos estão entendendo? Amém, queridas? Então, a vida cristã é uma vida de posicionamento. Se você viver pelo que você sente, olha, querida, sinto te informar, você está em maus lençóis.
E você está no curso certo, né? Porque nós precisamos aprender a nos posicionar na palavra. Mas vamos voltar lá. Acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti. Olha que interessante, ele fala irmão. Por quê? Porque as pessoas que mais nos magoam, mais nos machucam, são as pessoas íntimas, né? Ninguém vai ficar magoado com o presidente dos Estados Unidos. Se ele falou alguma coisa lá, você ficou ofendido. Não tem isso, concorda? Mas aquilo que a sua cunhada falou de você, quando a sua sogra falou aquilo outro, você está entendendo? As pessoas mais íntimas, elas têm o poder de nos machucar mais, porque nós esperamos mais delas, nós temos mais expectativas no relacionamento. Então, é pai, é mãe, é irmão, é amigo, é irmão da igreja, é o chefe do trabalho, é o professor, pessoas do nosso relacionamento que são íntimos de nós, são as que mais nos machucam. Então, é normal. Se eu parar agora e perguntar para você, mas pensa aí, quais são as pessoas que te feriram, que você lembra agora? Foram quem? Foram pessoas íntimas, do seu círculo, né? E olha que interessante, um exemplo disso, para você anotar aí, Salmo 55, que eu acho que eu não coloquei, não sei se está aqui no slide. Salmo 55, 12 e a 14, eu não vou ler, mas ele fala lá de Davi. Davi fala assim, eu vou abrir lá, é rapidinho, é bem rápido. Vamos lá, Salmo 55, é que é legal a gente ver como que a Bíblia, ela fala a verdade, eu não estou aqui inventando, nós estamos falando o que a Bíblia diz, tá bom? É um curso bíblico, então tem que abrir a Bíblia. Salmo 55, 12, lá vamos nós, né? Diz assim, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. E nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, junto andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos juntos à casa de Deus. Sabe o que Davi está falando? Quem me afronta, quem me machucou, não foi o inimigo. Se fosse, eu estaria bem. O que pegou, Davi dizendo aqui, foi que foi um íntimo amigo meu, foi um amigo meu que ia na igreja comigo. Salmo 55, 12, 14. Então, queridos, quanto maior a intimidade, maior a dor da ofensa, mas maior a sua autoridade para tomar posição na palavra e dizer, eu perdoo. Por isso, né, nós tivemos a aula sobre paternidade semana passada. Talvez você teve pais que te amaram muito, mas que não souberam amar do jeito certo, que te machucaram, que te feriram, que fizeram comparação, né, com os seus outros irmãos, que talvez te rejeitaram, que talvez te abandonaram. Talvez você teve pais alcoólatras, você teve pais abusadores, eu não sei a sua história, mas eu quero dizer que quando você entende isso, e você libera o seu perdão, né, e você vai aprender aqui como daqui a pouco, né, você começa a viver uma libertação, uma restauração, né, tem muita gente com muita bagagem, né, sua mala está cheia de bagagem, e aí você não consegue correr a carreira que lhe foi proposta, né, tem que tirar o peso da bagagem. Amém, querido? Vamos continuar lá. Aí ele diz, se teu irmão não pecar contra ti, repreende-o. Esse repreender não é você pôr o dedo no nariz da pessoa e falar assim, você me ofendeu, você isso, você aquilo, não. É você entrar num acordo, é você chegar e conversar, é você chegar e falar, olha, aconteceu tal coisa, talvez eu entendi errado, eu não sei, mas eu quero resolver.
Ou você resolve com a pessoa, ou se você conseguir falar com Deus e resolver em Deus, e resolver mesmo, tudo bem. Mas há situações que talvez você vai sentir o desejo de chegar na pessoa e conversar, né? E se a pessoa entender, acolher, resolveu, amém. Se não resolveu, você fez a sua parte, perdoou e avançou. Então, repreender aqui fala de você conversar com as pessoas, né? Entrar num acordo, ok? E aí ele continua dizendo: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, vier contigo dizendo, arrependa-te, peraí, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Quando fala-se por 7 vezes, o que ele está ensinando aqui? Que o perdão, gente, ele é infinito, né? Você tem que estar sempre disposta a perdoar, perdoar, perdoar. Nossa, mas aí eu perdoo a pessoa vai e faz errado de novo? Aí já é outro assunto. Mas eu vou continuar perdoando. Só que eu não preciso andar junto, né? Hoje tem a gente fala muito, né, de pessoas tóxicas, né, pessoas que não fazem bem, pessoas que te atrasam na caminhada. Você tem que perdoar, mas não precisa andar junto, né? Mas precisa haver um liberar. E, gente, vamos conversar aqui. A gente sabe quando a gente liberou e quando a gente não liberou, né? O nosso coração fica livre, fica leve. Então, vamos continuar. Aí ele diz aqui, quando o Senhor falou, né, que é para perdoar infinitamente, os apóstolos disseram, meu Deus, aumenta-nos a fé. Então, queridos, a fé, ela é a base da vida cristã, né? E para perdoar, você precisa perdoar pela fé, porque se for pela sua razão lógica, você não vai perdoar nunca, porque muitas vezes são coisas humanamente falando, imperdoáveis. Mas quando eu olho na ótica de Deus, né, eu me aproprio daquilo. Então, se eu quero assumir o comando da minha história, eu preciso andar nesse lugar de fé, esse lugar de apropriação, esse lugar onde eu rapidamente eu tomo uma posição e libero aquela palavra. E olha que interessante, como que eu libero a minha fé para perdoar? Dizendo, olha o que o versículo diz aí. Volta um pouquinho, e daí ele fala, e direis, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. Então, o perdão é uma atitude de fé. Lembra que eu falei para vocês, não é por sentimento, é por decisão? Essa decisão, ela é baseada em quê? Na sua fé, na palavra. Então, o Senhor disse que eu posso perdoar. Então, eu dou uma palavra. E quando eu falo, a minha fé, ela é manifesta, né? Então, eu digo, eu perdoo, eu abençoo aquela pessoa. Quando eu falo isso, eu estou arrancando, né? Toda aquela amoreira brava que está querendo crescer aqui dentro de mim, jogo ela para fora. E quando Jesus, ele falou com os discípulos, né? Dessa amoreira, ele estava andando, conversando com os discípulos, aí ele aproveitou que tinha aquela moreira ali, ele falou, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa moreira aqui, centenária, né, segundo os historiadores, aquela moreira era uma moreira de mais ou menos 600 anos, era uma moreira brava, era uma moreira que dava frutos amargos, era uma mora que não era apropriada para se comer. E aí eu fui estudar um tempo atrás sobre essa moreira aí, né? E é muito interessante as coisas que a gente descobre dessa moreira. E uma delas é que essa moreira, era ela te dava frutos amargos, né? Ela era polonizada mesmo, é isso, né? Ai, meu Deus, deu um branco na palavra aqui, é isso mesmo. Por vespas. Olha que coisa interessante. Então, a polinização dela era feita com vespas. E vespas, ela é simbólica aí,
falando de coisas malignas, coisas ruins, né? Então, olha que interessante. E diz também que essa moreira, ela dava frutos amargos e que a madeira dela era uma madeira muito resistente, uma madeira dura, uma ótima madeira, mas ela, assim, era muito dura e resistente. E no Oriente Médio, é muito usada para fazer caixões. Quando eu fui ler sobre isso, eu falei, meu Deus, isso fala da pessoa que vai deixando a amargura entrar e ficar crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai dando fruto, e a pessoa ela vai endurecendo o coração, e ela se torna uma pessoa dura e resistente. Lembra do irmão ofendido, que diz lá em Provérbio, que ele é resistente? Porque é uma pessoa que, assim, não perdoa mesmo, ela fica amarga, e o fim dela é que ela perde a alegria de viver. Sabe, a gente trabalha, né, com terapia e atende muita gente, muitas vezes com depressão já há 30 anos, e aí vai. E muitas vezes a gente começa a aprofundar, né, na história da pessoa, foram situações que elas vivenciaram há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, pessoas que estão casadas há 20 anos e ela lembra da lua de mel, que o marido falou uma palavra e ela guardou aquilo. Gente, foi matando, foi virando uma amargura o relacionamento e a pessoa perdeu a alegria de viver. Sabe? Eu não estou dizendo que toda depressão é decorrente da falta de perdão, mas vou dizer para você, a porcentagem é alta. A porcentagem é alta. Sabe, quando nós não arrancamos essa moreira brava de nós, nós vamos ficando duros, resistentes e vamos morrendo emocionalmente. Você não tem alegria de viver. Aí você fica tão mal, você começa a ter insônia, você começa a ficar péssima, aí você marca um psiquiatra, aí o psiquiatra te dá os barbitúricos, ansiolíticos, para você lidar com toda aquela tribulação, só que remédio não cura dor emocional. O remédio, ele é para amenizar, para você ficar mais, né, eu nem sei o que dizer, viu? Eu não quero entrar nesse ponto hoje, mas eu quero dizer para você, não estou dizendo que remédio é errado, tá bom, gente? Eu só estou dizendo que a raiz do problema, o remédio não vai curar. Então, a gente vai, né, nas terapias ou num aconselhamento cristão, a gente vai descobrindo, né, a raiz, né? Então, uma mulher ofendida, ela fica dura, ela fica rígida, ela fica amarga, ela fica sem vida, e se ela persistir, continuar carregando aquela dor ainda e persistindo, ela vai sendo roubada do seu destino, da sua história. Então, querida, você precisa se posicionar na palavra. Amém? Vamos aí para frente. Nós já falamos aqui, mais um pouquinho para frente, né? Quando nós falamos que quando nós estamos magoados, nós ficamos repetindo muito, né? Fica pensando, sabe? Você acorda de madrugada e lembra da pessoa. Aí você fala, por que que eu não respondi aquilo? Por que que eu não falei isso? E você fica, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Ela era minha amiga, né? E então, gente, a gente tem que se posicionar. O perdão, ele tem que ser verbalizado, porque a fé funciona quando a gente fala. Então, você tem que dizer em voz alta, assim, né? Eu libero o meu perdão para fulana. Aí, no outro dia, você está doendo ainda, você fala, eu já perdoei a fulana. Então, eu recebo, Senhor Deus, o meu perdão, porque eu também perdoo. Assim como Deus me perdoa, eu também libero o meu perdão. Eu libero o meu perdão aqui, o perdão de Deus está fluindo aqui. Amém? Vamos lá. Então, tem alguns versículos aí, Miqueias, né? Ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da tua herança? Miqueias, ele fala que ele perdoa, que Deus ele perdoa. Deus perdoou você. Quem é você para não perdoar o outro, né? Quem somos nós, né? Aí, Atos também, Estevão,
A Bíblia diz que Estevão, ele estava pregando o evangelho e ele foi apedrejado. E quando ele estava morrendo, ele invocou o Senhor, né, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado, e com essas palavras adormeceu. Sabe uma coisa que eu faço quando eu sou ofendida? Primeiro que eu né, fico esperta, mas eu falo: Senhor, a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela não está enxergando, por isso eu libero meu perdão. E que ela enxergue, né? E se ela não enxergar, ela está perdoada do mesmo jeito, né? Mas Estevão, ele estava morrendo e com uma atitude correta, se posicionando no perdão, né? E o exemplo também é do próprio Jesus, né? Que ele estava sendo morto, estava no Calvário, né? Tinha um malfeitor do lado direito, outro do lado esquerdo, né? E a Bíblia diz que Jesus, né? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, tem hora que as pessoas elas não têm revelação, mas você está tendo hoje, amém? Para perdoar. Agora eu quero ir com você numa passagem. O que eu queria falar com você? Vamos lá, que a hora voa. A ofensa, gente, não é algo novo na Bíblia. A ofensa, a gente vê por toda a palavra de Deus estudando, nós vemos pessoas caindo, homens e mulheres de Deus que caíram na armadilha da ofensa. Então, eu e você podemos cair, mas nós estamos hoje tendo revelação para a gente ficar esperto e não cair na ofensa, né? A gente vê vários homens, um deles foi Saul, o rei Saul, né? Que ficou ofendido e o que aconteceu? Houve graves consequências na vida dele. Ele perdeu a unção, ele perdeu o reinado e depois perdeu a própria vida, né? Então, eu queria falar com você Mateus 11, falar de uma pessoa da Bíblia, que é João Batista. Quem lembra de João Batista? João Batista, filho de Isabel. Quando Maria recebeu o anjo lá, que disse que ela ia ficar grávida, passaram acho que 3 meses, ela subiu as regiões montanhosas para encontrar com a prima dela, com Isabel, e a Isabel estava grávida, uma senhora já, mas ela estava grávida de João Batista, que também foi um filho prometido por Deus, né? E a Bíblia diz que quando Maria se encontrou com Isabel, o ventre de Isabel estremeceu quando chegou Maria com Jesus no ventre dela. Então, João Batista e Jesus, eles eram íntimos, eram primos, eles foram criados juntos, eles brincaram de carrinho juntos, eles creio que foram para a escola juntos, né? Eles tinham a mesma idade. E João Batista foi aquele que abriu caminho no deserto para a vinda de Jesus. E quando Jesus se manifestou como Filho de Deus na terra, né? Que ele apareceu para as pessoas aqui na terra, quem que apresentou Jesus aos homens na época foi o próprio João Batista, que disse: Este é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia muito bem Jesus. Mas olha o que aconteceu. Vamos aqui rapidinho. Olha que interessante, Mateus 11, 2-6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, resumindo, o que aconteceu? Jesus saiu para pregar em toda parte, fazendo bem, curando os leprosos, abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e tal, e levando o evangelho da salvação. Só que, nesse meio tempo, João Batista foi preso, né? E no que ele foi preso, Jesus não foi visitá-lo em nenhum momento.
E os discípulos, né? Foi alguns discípulos visitar João na cadeia, e João falou assim: olha, quando vocês voltarem lá, pergunta para Jesus se ele realmente é o Cristo que havia de vir. Olha como o coração de João caiu na arapuca da ofensa, porque Jesus não foi visitá-lo, ele se sentiu ofendido. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: então vocês vão até lá e diga para João: João, os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam, né? O evangelho está sendo pregado, mas diga para ele também que mais bem-aventurado, mais feliz, né? É aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que é essa palavra tropeço, gente? Escandalon. Fala da ofensa. Então, o que ele estava falando? Né? O motivo do tropeço, essa palavra tropeço, escandalon. Então, João, ele ficou escandalizado com Jesus. É como se ele dissesse assim, ó, diga para João, né, Jesus falando, diga para João que ele não se ofenda comigo, né, que ele não se ofenda comigo, porque a ofensa vai fazê-lo perder o propósito, vai fazer ele tropeçar na fé, vai fazer ele se afastar de mim, porque mais bem-aventurado do que fazer isso, do que pregar o evangelho, do que isso, do que aquilo, é você não se ofender comigo, porque a minha presença faz a diferença na sua vida. Então, querida, eu e você precisamos crescer. Nós não podemos acolher a ofensa na nossa vida. Sabe, acolher a ofensa é você assinar a sua destruição. Ela, aos poucos, você vai morrendo. Então, essa noite é a noite que você vai se posicionar na palavra. Aí eu anotei algumas coisas aqui que nós precisamos crescer, porque uma mulher madura que anda no espírito, ela toma uma posição de andar na palavra. Então, as pessoas imaturas, antes de eu continuar aqui no slide, elas são, a pessoa imatura, ela é facilmente ofendida, ela é uma pessoa que acaba escolhendo viver na imaturidade. Eu já atendi pessoas que falavam assim, mas eu não quero perdoar. É a escolha dela. Só que ela está escolhendo ir contra a palavra. Então, querida, talvez você está dizendo assim, mas é difícil, porque é muito doloroso. Mas lembra que eu falei? Não é sentimento, é posicionamento. A vida cristã é uma vida de posicionamento. Então, a pessoa madura, ela assume o comando da história dela. Ela fala, Senhor, está doendo, mas eu vou obedecer, porque eu sou uma mulher espiritual. Eu não sou uma mulher carnal. Eu não sou almática, né? Porque nós, mulheres, somos muito almáticas. Mas à medida que nós deixamos as nossas emoções debaixo do controle da palavra, nossa, as nossas emoções vão ser bênção e não maldição para nós. Então, à medida que a gente amadurece, a armadilha da ofensa começa a perder o poder sobre nós. Então quer dizer, Simone, que você não cai na ofensa mais? Como eu posso dizer? Eu tenho que ficar acautelar, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu sempre falo, Senhor, peraí, aquela hora sabe, ficar esperta. E ao invés de você falar, meu Deus, você vai falar, opa, eu tô te vendo, meu inimigo. Você quer que eu caia nessa, mas eu não vou cair. Estão entendendo? Então, as pessoas ofendidas, elas acabam ficando solitárias, elas acabam ficando sozinhas, elas perdem de receber a unção de Deus, né? Então, se você está ofendido, por exemplo, com uma pessoa que Deus levantou uma pessoa, né, uma autoridade espiritual na área de libertação, por exemplo, e aquela pessoa ela está orando e libertando, trazendo cura, tá? Aí você está doente, mas se você está ofendida com aquela pessoa, aquilo que ela tem para te abençoar não vem sobre você. Porque tem até uma aula bônus que eu vou dar no final sobre honra, e fala que aquilo que você não honra, você perde, né?
Então, é muito sério isso. Então, a unção, perdão, a cura, né, que você pode receber, você não recebe quando você fica ofendido, porque lembra que eu falei que a gente sai da graça, a gente perde o favor de Deus, e a gente acaba entrando num cativeiro espiritual. Então, eu quero falar aqui mais 10 minutinhos sobre cativeiros espirituais, ok? Eu quero ter tempo para orar. Lá em Mateus 18, vamos ver se a gente consegue colocar o slide aqui. Mateus 18, ele fala nessa passagem, eu não vou ler, eu quero que você anote aí, Mateus 18, fala da história de um homem, de um senhor muito rico, que ele tinha um servo dele que estava devendo muito para ele, devia um dinheiro, assim, um valor absurdo. E ele foi até esse senhor e pediu misericórdia para ele. Falou, por favor, me livra dessa dívida, me perdoa dessa dívida. E aquele senhor rico falou, eu vou te perdoar. Eu te perdoo da sua dívida. E aí, o que aconteceu? A hora que ele saiu dali, a Bíblia diz que ele encontrou com outra pessoa, né, que estava devendo para ele, e ele falou e essa pessoa falou, por favor, me perdoa, me perdoa, e era um valor muito menor, um valor bem incomparável com o que ele estava devendo e foi perdoado. E a Bíblia diz que ele falou assim, não perdoo, eu quero receber o que é meu. E os companheiros desse homem foi até aquele senhor rico e falou para ele assim, olha, você perdoou aquele homem de um valor exorbitante. Você acredita que ele não perdoou uma pessoa que devia um pouquinho para ele? Aquele senhor rico ficou tão bravo que mandou chamá-lo, né? Isso está lá em Mateus 18, e no verso 34 e 35, diz que esse servo rico, ele ficou tão bravo, que ele lançou esse homem na mão de torturadores, de verdugos, né, falavam na época. Então, a pessoa, quando ela não perdoa, ela abre portas para perturbação. Lembra que a gente leu lá em Hebreus? Então, quando a gente não perdoa, no começo a gente fica triste, ó, e tal. Só que isso começa, lembra que vai crescendo como uma árvore dentro de nós? E nós começamos a ficar tristes, e aquilo vai ficando crônico dentro da gente, a gente vai ficando doente, só que a gente começa a ficar perturbado, porque aquilo começa a nos perseguir. É como se você pegasse a pessoa e colocasse aqui, ó, nas suas costas, e você fosse para todo lugar com ela aqui. Você fica sempre lembrando, você fica sempre, por que eu fui passar por isso? Por que essa pessoa me machucou? Então, começa a ficar uma importunação, uma perturbação, né? E quando fala desses torturadores, né, os verdugos eram torturadores. Naquela época, se usava uma forma uma ferramenta de tortura que era usada, era um lugar onde as pessoas, elas deitavam ali e elas eram esticadas, até meu esposo colocou aí. A pessoa ficava ali e ela ia sendo esticada, os braços, as pernas, eles iam esticando a pessoa até um limite, quase estourando ela, né? E isso, né, é o que os torturadores faziam naquela época com a pessoa. Só que vamos trazer isso para o lado espiritual. Os espíritos torturadores da pessoa que não perdoa, ele fica o quê? Ele vai levando a pessoa até o extremo para obter dela confissões, né? Por que eles colocavam uma pessoa nesse lugar aí, né? Nesse lugar de tortura? Para ela confessar o que ela errou, para ela falar alguma coisa que precisava, né, descobrir através dela. Nós, quando estamos ofendidos, o diabo, ele vai nos pressionando de tal forma para a gente falar, porque há poder nas nossas palavras. Aí, quando você fala,
eu não suporto aquela pessoa, eu odeio, se eu pudesse eu matava aquela pessoa. E eu vou dizer para você, querido, né, a gente vê coisas acontecendo hoje, né, coisas horrorosas, né, e tudo começa, muitas vezes, de uma ofensa. Fica ofendido, não resolve, né? Aí nós cristãos passamos por isso. Agora imagina quem não tem Jesus. Aí a pessoa ela é dominada realmente e, né, coisas terríveis acontecem, e muitas vezes começa o quê? De uma mágoa que não foi resolvida. E o diabo, ele quer que você fala, ai, eu sou toda, minha vida está destruída, ninguém gosta de mim, eu fui rejeitada, ai, aquelas, né, lá na igreja, aquelas mulheres lá do grupo, ninguém gosta de mim. Aí você já começa a viajar por causa de uma ofensa, e você começa a ver coisas que não existem, ou se existem, mas você não perdoa, você vai entrando nesse lugar de tortura. E o que acontece com isso? Você começa a abrir portas para espíritos malignos, para cativeiros espirituais. E aí a pessoa fica perturbada, aí você não consegue mais, sabe? Você começa a ficar angustiado, você fica mal mesmo, literalmente muito mal. Ó, nós, assim, a gente, uma época da nossa vida, a gente visitava muito hospital psiquiátrico para ajudar, para orar com pessoas, né? E eu me lembro, gente, que não era uma nem duas vezes, sim, muitas vezes, muitas pessoas que nós ouvimos e atendemos que estavam no hospital psiquiátrico mesmo, já é no nível já de uma loucura ali, de uma perturbação mesmo extrema. Gente, a gente ouvia a história, ia ouvindo, aonde que a gente chegava? Ofendido com o pai, queria matar o pai, porque o pai fez isso, porque, sabe? Gente, que loucura! Isso é muito real, sabe? Você tem que entender isso hoje, sabe? O quanto é sério você não se posicionar no perdão. E aí, os cativeiros espirituais, eu quero falar um pouquinho aqui, porque no final nós vamos orar, amém? Existem cativeiros espirituais. O que são esses cativeiros? É quando você já tem aí dentro uma ofensa muito tempo. É uma ofensa de estimação, né? Uma ofensa crônica. Eu coloquei aqui, ó, os cativeiros espirituais é uma expressão que se refere a situações em que uma pessoa se encontra aprisionada, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, porque o espírito e a alma, elas andam pertinho da outra. Então, quando a sua alma, ela não se posiciona, seu espírito não se posiciona na palavra, a sua alma, ela debanda para o erro. Você tem que chegar a sua alma para a restauração. Lembra que eu falei sobre uma conversa com a sua alma? Põe ela do outro lado e diz: minha alma, por que você está abatida? Lembra que Davi falava? Muitas vezes, gente, eu vivi isso. Né? Eu tive situações que eu fiquei ofendida e eu falei para minha alma: olha, queria vergonha na cara, Simone. Ou você é uma mulher espiritual, ou você é uma mulher carnal. Aí eu falava comigo mesmo, eu sou uma mulher espiritual. Então, decida perdoar, se posiciona. A minha alma quer? Não, mas eu me posiciono como uma mulher espiritual, obediente à palavra. Amém, queridas? Ninguém está dormindo aí em nome de Jesus? Amém? É posicionamento, sabe? Parece uma coisa muito assim, não é bem assim, querida. Se você pegar essa palavra hoje, você se posicionar, você vai ver que a tua história não vai ser mais a mesma, sabe? Muitas mulheres estão hoje dentro da igreja, são mulheres cristãs, mulheres de Deus, mulheres tementes, mas um dia caíram na arapuca da ofensa. E aí, o que aconteceu? Os ressentimentos, as mágoas, a falta de perdão foi dominando você, você foi perdendo a alegria. Aí você vai na igreja, estou dando um exemplo de igreja, porque a maioria aqui, né, tá ligada no corpo aí. E, então, o que você sente? Você vai na igreja, parece que assim, parece que a palavra não foi muito boa hoje. O louvor estava esquisito. Sabe o que é isso? É quando você está desconectada, você está fora, você
você não consegue mais acessar a presença de Deus, porque a ofensa vai te matando, ela vai te corroendo, ela vai te tirando de um lugar de unção, um lugar de vida, porque a Bíblia diz que ele nos deu vida e vida em abundância. A alegria do Senhor é a minha força, amém? Então, a gente ofendida é a gente que vai ficando fraca, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Muitas doenças psicossomáticas vêm da falta de perdão. Hoje a medicina já diz que o próprio câncer, muitos dos cânceres hoje, vem de pessoas que guardam a ofensa e não resolvem. Isso, gente, é a medicina dizendo, não estou nem dizendo da Bíblia, muito mais a palavra. Então, encerrando aqui, a falta de perdão, ela é vista, né, como uma das principais causas desses cativeiros, né, que mantém as pessoas presas num estado contínuo de sofrimento. Você já viu aquela irmã que ela vive sofrendo, ela sofre, sofre, ela só fica no sofrimento. Por quê? Porque há um cativeiro. Toda pessoa que ela passa muitos anos em um tipo de sofrimento, ela está num cativeiro espiritual. E o perdão, ela tem poder, é uma arma que Deus nos dá para nos guardar, para nos libertar desse lugar de cativeiro, né? Aí você pode falar para mim assim, mas uma mulher cristã pode ficar cativa? Pode. E eu vou falar aqui 2 versículos e a gente vai orar. Então, pessoas que estão presas, né, em eventos do passado, e elas vivem vivem no passado, vivem nos sentimentos negativos, e ela se sente incapaz de se libertar para viver uma vida plena, uma vida saudável, né? E se você está aqui hoje fazendo essa aula, querida, você está tendo um maior privilégio da tua vida, de mudar o curso da tua história, sabe? De aprender a se posicionar na palavra. Aí você vai falar, eu não tenho ofensa com ninguém, mas pode ser que amanhã cedo alguém faça alguma coisa, e aí? Você vai saber se posicionar, amém? Eu não estou aqui só para orar para você ser liberta, mas eu quero que a libertação aqui hoje, né, não é você sair correndo atrás de alguém que põe a mão na tua cabeça e te liberte. Não é errado, e é bênção, né? Muitas pessoas orar por você, né? Eu oro por pessoas, eu tenho um caderninho de intercessão por pessoas. Vocês estão no meu caderninho, né? Minhas alunas estão no meu caderno aqui de oração. Mas o que eu quero dizer é que você mesmo pode se autolibertar liberando perdão nessa noite, amém? Então, a tortura, né, que a gente fala aqui, os verdugos, é uma sensação de angústia constante, você vive angustiada. Por quê? Porque o rancor, ele não permite que a cura venha. O rancor impede você de receber a cura. Amém? Porque à medida que você libera perdão aqui, é que você recebe perdão de Deus. É algo que flui, né? É um fluxo. Amém, queridas? E eu queria ler aqui, para nós orarmos, tem uma passagem, Isaías 1. Não, antes de Isaías 1, Isaías, você anota aí, Isaías não está no slide, tá? É Isaías 52, 2 e 3, que ele diz assim, na Bíblia Viva, diz assim, levanta-te do chão e toma o seu devido lugar, ó cativa filha de Sião. Arranca as ataduras do teu pescoço, né? Então, essa passagem é que eu não lembro agora a tradução, depois eu mando para vocês lá no grupo. Mas Isaías 52, 2 e 3, ele diz para a filha de Sião sair do chão e tomar o seu assento. Qual que é o teu assento? Se posicionada, assentada com Cristo nos lugares celestiais. Eu sou filha do rei, eu me assento com ele, eu me posiciono na palavra. Essa é a minha posição, é pela fé. Amém, queridas? Tudo é pela fé na palavra. Então, ele diz, toma o teu assento, sai do chão. E tem muitas mulheres de Deus que estão fora do seu lugar, estão no pó, estão atadas, envoltas em feridas emocionais por causa da falta de perdão, por causa das ofensas lá de trás, lá do passado. E aí ele diz no versículo
Levanta desse lugar, toma posição, ó filha de Sião. Filha de Sião não é filha do diabo, não é do mundo, é filha de Deus, filha de Sião. Está falando de nós, cristãos. Tem uma versão, que é na Bíblia a Mensagem, que diz assim, tome sua posição. Eu falei, uau! Então, querida, filha de Sião, eu estou dizendo para você hoje, sai do cativeiro, toma o teu assento, perdoa, amém? E outra passagem que eu estava orando aqui por vocês, veio no meu coração, é Isaías 1, verso 6, para nós orarmos, de verdade agora. Só um pouquinho, tá, gente? Espera aí que já estamos encerrando. Isaías 1, verso 6 diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O povo de Deus estava vivendo um momento terrível. Havia rebeldia, havia feridas no meio do povo. E diz aqui que haviam chagas inflamadas, não poucas, não espremidas e nem amolecidas com óleo. E Deus trouxe ao meu coração que quando a palavra de Deus ela é acolhida por nós, ela é implantada, o que é? Deus ele começa o que? A apertar. Ele começa a pôr para fora, a expurgar toda a sujeira que está dentro de nós. Amém? E ele diz, nem amolecidas com óleo. Então, eu quero dizer para você, né? Nós vamos fazer uma oração agora, e eu queria dizer para você, quando nós estamos endurecidas pelas feridas, existe um óleo, existe uma graça, existe um poder que é derramado para nos amolecer e nos trazer de volta para aquele lugar que Deus planejou para nós. Amém, queridas? E esse óleo, essa unção está aqui nesse lugar. E eu queria orar com você, né? Eu queria orar por você agora. Queria que você aquietasse seu coração, fechasse seus olhos por um momento. Queridas, nós vamos fazer uma oração agora, e eu queria que você repetisse comigo. Amém? Você que pode, eu queria que você repetisse essa oração comigo agora, aqui. Amém? Feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração de liberação de perdão e nós vamos fazer uma oração de libertação de cativeiros espirituais. Amém? Deus, ele tem um plano para você. Essa noite, você vai sair dessa aula com uma nova visão daquilo que Deus tem para você. Então, eu queria que você dissesse agora assim, Senhor Deus, vai repetindo aí, tá bom? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante da tua presença, Senhor, humilde, arrependida, pedindo tua ajuda para romper com os cativeiros espirituais que me aprisionam. Eu sei que sem o teu perdão, eu não posso ser verdadeiramente livre. Por isso, hoje, eu escolho perdoar a todos que me ofenderam, todos que me feriram e me causaram dor. Eu libero agora o perdão do meu coração, assim como tu me perdoaste, Senhor. Neste momento, eu renuncio a todo cativeiro espiritual que me impede de viver a tua vontade. Neste momento, eu renuncio o medo, a raiva, o ressentimento, a mágoa, a inveja, ao orgulho e qualquer outro espírito que tenha me aprisionado, quebrando toda a maldição,
que me liga ao passado, quebrando agora a toda maldição que me liga a traumas, aos pecados herdados, às palavras negativas que foram proferidas sobre mim. E eu declaro que eu sou livre em nome do Senhor Jesus. Pelo poder da tua palavra, que diz em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos cativos. Eu creio, Senhor, em teu Espírito, que me capacita a viver em total liberdade de qualquer prisão espiritual. Eu renuncio toda prisão que me impede de viver a plenitude da tua graça. Nesse momento, Senhor, eu sou livre para receber da tua graça. Em nome de Jesus, eu declaro que eu tenho liberdade, pois quem o Filho libertou é verdadeiramente livre. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. E eu selo isso no mundo espiritual. Amém? Em nome de Jesus.